And we'll go now to Jahi Chappell, please, and talking about smallholder farmers and maybe also a bit more about gender issues, yeah? Obrigado, Hans, e obrigado também a gente do Prêmio Mundial de Alimentação, em particular, embaixador Quinn, para o convite. Durante o curso do prêmio este ano, já era muita celebração de ciência. Na cerimônia ontem à noite e na carreira do Dr. Norman Borlaug, ciência é justamente elogiada como uma caixa de ferramentas que pode ajudar a alimentar o mundo. Infelizmente, eu acho que o poder das ferramentas não está usado em si. Quer dizer, ciência é, no fundo, a examinação sistemática do mundo e a comparação de nossas noções com realidade. Este processo poderoso é interpretado frequentemente demais a significar tecnologia só, especialmente na área de alimentação. Tecnologia é simplesmente e somente uma parte de ciência, é uma parte pequena de uma das ferramentas que temos na caixa. Não é a caixa não são todas as ferramentas. Para explicar, o Prêmio Mundial de Alimentação é sobre alimentação para o mundo, não somente agricultura. Os vários homenageados do prêmio têm contribuído às políticas, à produção, às ciências para a alimentação, mas, para falar cientificamente, tecnologia, agricultura são diferentes de ciência, diferentes que alimentação. Já sabemos que o que é produzido não é o mesmo como o que é consumido, mas muitas vezes olvidamos disto. Felizmente, podemos entender melhor essa situação com a caixa de ferramentas de ciência, mas somente se usamos todas as ferramentas. Temos que incluir não somente biologia, economia, agronomia, mas também ciências sociais, como sociologia, antropologia, economia ecológica, ecologia política. Então, vamos lá. Já sabemos cientificamente que temos no mundo comida suficiente para alimentar o mundo inteiro, ainda depois que produzimos um nível de desperdícios enorme. Mas a maioria dos países produzem alimentação suficiente e ainda tem gente com fome. Embora que há lugares como a África subsaariana, onde podemos crescer a produção usando inovação, tecnologia e apoio para a educação, apoio para produtores pequenos, sabemos que também há lugares como a Índia, onde já produzem alimentos suficientes para os cidadãos. Mas a Índia ainda tem uma população com fome maior que todos a gente com fome na África inteira. A Índia tem um nível mais alto no mundo de desnutrição infantil e um nível de fome 2 vezes mais que seu nível de pobreza. E sabemos que na Índia, como outros lugares, está conectado com as políticas, não somente produção. Sabemos que isto é um resultado de um foco na monocultura, um foco na produção para exportação e uma falta de apoio para igualdade para mulheres em particular e para a diversidade. Já sabemos que produtores pequenos produzem uma grande parte dos alimentos no mundo, em alguns lugares 2 vezes mais que preveríamos em comparação à quantidade de terra que eles ocupam. Isto é chamado a relação inversa entre produtividade e a escala de produção. E eu sei que tem vários pesquisadores que têm dúvidas sobre esta relação inversa. Mas eu acho que essas dúvidas, tem dúvidas muitas vezes com qualquer inovação ou nova ideia. Por exemplo, biotecnologia. Mas isso não parou. Investigação, pesquisa sobre biotecnologia. Temos que ter coragem a perguntar se vemos esta ideia, esta relação inversa, se as dúvidas refletem talvez preconceitos, especialmente preconceitos contra a ideia que precisamos lutar contra a consolidação da agricultura. Também sabemos que pequenos produtores usualmente têm mais diversidade, mais variedade nos cultivos e produtos. E muitas vezes estes cultivos diversos são definidos como cultivos de mulher.
não são cultivos para exportação e usualmente não pode ser usado com facilidade em monocultura. E isto é uma fraqueza e também é uma forte. É uma fraqueza porque não ganha, então, investimento, porque não pode ser usado monocultura, agricultura mecanizada para exportação, mas também é uma força, porque sabe que essa variedade, diversidade, é o base, é o fundo de evolução, este processo muito poderoso. Então, tem muita importância de diversidade e temos que apoiar diversidade. A ciência está muito clara, pesquisa depois de pesquisa, que a agrobiodiversidade apoia serviços de ecossistemas. Já falamos sobre preços certos, por exemplo. Então, algumas pesquisas, várias pesquisas, diz que o valor dos serviços ecossistemas são 3 vezes maior que o tamanho da economia formal. Então, temos que pensar sobre o trabalho duro de agricultura. Não é trabalho duro somente porque é duro em si. Claro que sim, claro que o trabalho é duro. Mas também é porque eles estão trabalhando para manter, muitas vezes, diversidade, nossa herança, patrimônio natural, cultural de diversidade. E nós estamos pagando. Isto não está valorado. Somente estamos pagando uma parte do preço de produzindo comida, produzindo alimentos, produzindo a nossa cultura e preservação. Então, os produtores são essencialmente voluntários. E os outros produtores que estão usando monoculturas, pode ser uma decisão muito racional, claro, porque não está pagado por outros serviços a fora de produção de monocultura, produção de essa comida só. Então, também está usando entradas que são energeticamente intensivas, porque nós estamos pagando também os custos para essas entradas, os custos reais. Então, talvez precisamos realizar que preços certos também significa que latifúndios, roças grandes, não são sustentáveis, porque nós estamos pagando o custo correto, nós estamos pagando o preço. Então, o problema não é que a agricultura é trabalho duro, claro, mas é trabalho duro que não está pagado em si, não está pagado propriamente para os custos e os esforços para cultivar, para preservar sistemas. E para concluir, temos que lembrar que pesquisas consistentemente dizem que igualdade de gênero, igualdade para mulheres tem 3 vezes a potencial a reduzir fome que produção só. Mas nós estamos gastando 3 vezes mais sobre igualdade para mulheres que estamos pagando para produção. Então, precisamos especialmente apoiar produtores mulheres, porque isto é a ferramenta mais poderosa e precisamos que lembrar que as coisas sociais são tanto importante, mais importante parte da conversação.